Estamos aqui de novo falando agora de 1 Timóteo e que texto maravilhoso, que gostoso está sendo estudar esses textos. Nunca deixe de estudar a Bíblia, porque a Bíblia ela transforma, molda e faz maravilhas em nossas vidas. Capítulo 3 fala um pouquinho do como é bom, como é maravilhoso almejar o episcopado. Vamos lá, capítulo 3 então comigo. Ele diz no versículo 1: Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Muita gente usa esse versículo como algo negativo. Quem aspira a ser pastor, missionário, quem quer muito ser líder, uau, que coisa arrogante ou que coisa terrível, eu não tenho coragem de ser pastor. Mas Paulo ele discorda de você, porque Paulo diz, é obra excelente. É algo maravilhoso de se almejar, de pensar. Você deve almejar, as pessoas deveriam almejar mais por isso, porque é obra excelente. Agora, existe uma lista bem grande aqui de como deve ser o líder. E ele diz, preste atenção comigo, eu vou sublinhar pouco hoje. É necessário, versículo 2, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Deixa eu colocar neófito aqui. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Muito bem! Olha só que extraordinário. Se alguém deseja ser líder, deseja uma obra excelente, é a melhor coisa que alguém poderia desejar é fazer o episcopado. Que obra maravilhosa! Paulo mesmo diz. Porém, existem uns pré-requisitos e eu sublinhei apenas 2, apto para ensinar e neófito. Eu não sei se você percebeu, meu querido, mas todos os outros são pré-requisitos não, são características para todo e qualquer cristão. Veja comigo, por exemplo, versículo 2, mais uma vez. Irrepreensível. Quem deve ser irrepreensível? Todo e qualquer cristão. Esposo de uma só mulher. Então peraí, se eu não for pastor eu posso ter 2, 3 mulheres? Não! Todo cristão deve ser a esposa de uma só mulher. Temperante, equilibrado, sóbrio, modesto, hospitaleiro. Veja, todas essas características são características para todo e qualquer cristão. Vamos um pouquinho além, vamos pular para o versículo 3. Não dado ao vinho. Então quer dizer que se eu não for pastor eu posso ser dado ao vinho? Não, é para todo cristão aqui. Não violento. Puxa, se eu não for pastor, eu não quero ser pastor porque eu sou muito violento. Tá errado, se você for cristão, você não deve ser violento. Você deve ser cordato, inimigo de contendas, não avarento, você não deve amar o dinheiro. Bom, ele fala sobre governar a própria casa, criando os filhos, sob disciplina. E o versículo 5 ele explica por quê. Como alguém que não sabe governar a própria casa pode cuidar da igreja de Deus? Tudo bem, é verdade, é um bom princípio aqui. Mas pergunta, uma pessoa, se não for pastor, se não for líder, então ele pode ter a casa de qualquer jeito? Ele pode governar, ter uma bagunça na casa, com os filhos sem disciplina, enfim. Não! O cristão é algo para o cristão também. E dá a entender que Paulo ele diz aqui que todo líder ele deve ser um cristão exemplar. E por que deve ser um cristão exemplar? Porque todo cristão deve ser dessa forma, simples assim. Se você for escolher um líder, se você for escolher um pastor, você deve escolher um cristão, alguém que tenha características de Cristo em sua vida. Mas o detalhe, toda a igreja, todas as pessoas na igreja devem ter essas características. Não tem para onde fugir. Inclusive a Bíblia ensina que quem não possui essas características, dependendo, muitas vezes está em pecado, deve ser disciplinado e dependendo até excluído, como diz Paulo, de maneira mais grave ali, se entregue nas mãos de Satanás, para que seu corpo se perca e a alma seja ganha. Portanto, todo cristão deve ter essas características. E do meio
desses cristãos verdadeiros você vai escolher um que seja exemplar. E aí faz muito sentido como ele termina aqui no finalzinho, que ele diz, pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho, inclusive das pessoas de fora, para não cair no opróbrio, na armadilha, no laço do diabo. A outra palavrinha que eu sublinhei aqui, então, ou melhor, vamos pensar nas duas palavrinhas que eu sublinhei aqui, que são as palavrinhas que são as nossas exceções. Muito bem, o que nem todo cristão precisa ter? A primeira característica que nem todo cristão precisa ter é apto para ensinar. É verdade, você talvez aí está numa igreja, você não sabe ensinar, você não está apto para ensinar, significa que você não pode ser crente? Não, de jeito nenhum. Alguns eles têm dom de ensino. E o líder, além de ser exemplar, ter uma vida exemplar cristã, ter todas essas características que são próprias do cristão, ele deve ter a mais do que os demais cristãos, ser apto para ensinar. Ou seja, o pastor ele deve ser igual a todos os outros cristãos, mas com uma característica a mais. Ele deve ter capacidade para o ensino. Nem todos precisam ensinar, mas o líder precisa estar apto para ensinar. Por quê? Ele vai ensinar com exemplo de vida dele, afinal de contas, né, pegamos um cristão exemplar aqui com exemplo de vida, mas ele também vai falar o que precisa ser feito. Ele vai pegar a Bíblia e vai falar, está escrito aqui, devemos fazer dessa e dessa e dessa forma. E a vida dele vai condizer com aquilo que está sendo ensinado. Lembrando, o pastor não é para ser um melhor, o que tem, como podemos dizer, o melhor caráter, a melhor forma de viver. Não, todo cristão deve ter essas características. O que vai diferenciar é apto para ensinar. Mas tem uma segunda palavrinha que eu sublinhei aqui, de certa forma, neófito. Neófitos são os novos na fé, ali no versículo 6, tá bom? É aquele que é novo na fé. Bom, aqui não tem muito o que discutir, né? Um cristão qualquer de igreja, ele pode ser neófito? Todos nós, num momento da vida, fomos neófitos. Nós nos convertemos e a partir dali, passando alguns dias, meses talvez, nós fomos neófitos. Então, novos na fé. O pastor, o líder, o presbítero, o bispo, né? Ele deve, então, ter já um tempo de vida na fé. Ele deve ser mais experiente ou mais experimentado. Por que isso? Porque muitas dessas características que nós vimos, elas são colocadas em xeque pelas tribulações, pelas dificuldades da vida. E muitas vezes a tribulação, ela mostra o que realmente está no nosso coração e acaba nos afastando de Cristo e talvez nos mostrando que nunca estávamos perto. Mas Paulo ele vai para um caminho um pouco mais tranquilo do que esse que eu disse. Ele diz para não se suceder a que a pessoa se glorie, se ensoberbeça, se orgulhe e caia na condenação do diabo. Portanto, o líder ele tem que tomar muito cuidado para não se orgulhar da posição que ele está. Até porque não é uma posição que traz motivo de orgulho. Na verdade, é uma posição que você serve, que você muitas vezes sofre, que você está ali para trabalhar e não para se orgulhar. Tá bom? Então, não deve. E isso a pessoa vai perceber com a maturidade, com o tempo de vida cristã. Portanto, note que é um texto especial porque parece ser um texto direcionado para presbíteros, mas é um texto também direcionado para a igreja. Primeiro porque a igreja vai ajudar na escolha dos presbíteros, da liderança. Escolhe pessoas assim. Mas é também um texto que nos chama a atenção porque nos mostra como deve ser a vida do cristão. Nós devemos ser assim. Deveria ser extremamente fácil escolher um líder no meio da igreja, porque deveríamos olhar, crente verdadeiro e que ensina e já é experimentado pela vida, né? Não é neófito. Muito bem, você. Por quê? Porque todos são cristãos verdadeiros ali. Enfim, espero que tenha ficado bem claro isso. Espero que todos nós possamos agir como cristãos verdadeiros para facilitar a vida daqueles que estão escolhendo os novos líderes ou futuros líderes. Como é a tua vida? Você realmente tem andado de acordo com a palavra? A tua vida realmente tem demonstrado o caráter de Cristo? Você é parecido com Cristo, parecido com os apóstolos, parecido com a igreja verdadeira de Cristo? Bom, espero que sim, e se não, busque em Deus, em Cristo Jesus, o único mediador, para realmente a tua vida ser diferente. Que Deus abençoe a tua vida de tal forma que você cresça dessa forma. Que Deus abençoe a tua semana e o resto dos teus dias.
que realmente você seja extremamente parecido com Cristo, com todas essas características que nós vimos aqui. Amém? Que Deus abençoe.